Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, no caso Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e orai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orando e dizendo: ó meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: por que não podem orar comigo, nem sequer uma hora? Vigiai e orai, para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh, querido Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Já lhe agradeço pelo que o Senhor vai nos dar e nos instruir aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O ministério de Jesus começou com a oração. Antes dele iniciar as suas pregações, ele orou e jejuou 40 dias e noites. E o ministério de Jesus terminou com a oração. Ele orou no Getsemane, ele também orou na cruz. Jesus era literalmente um homem de oração. E o seu ministério foi cercado e rodeado de oração. Nós, em muitos lugares, a igreja do Senhor está falida espiritualmente. E a culpa não é de Deus. A culpa é dos homens. O apóstolo Tiago diz que Deus anseia. Desculpa, as crianças, vai ter escolinha? Não, está tendo não? Eu achei esquisito que a minha sogra não gritou ali. Então, é porque não vai ter, senão eu já tinha falado: o ministério de Jesus, o grande segredo foi a oração. Meus irmãos, o segredo de qualquer coisa é a oração. É tão simples e tão profundo. O segredo para vencer o pecado, o apóstolo Paulo diz: andeis no Espírito, e então você não cumprirá os desejos da carne. Então, quando você ora, você vence. Quando você ora, você conquista. Quando você ora, você vai para frente. O contrário também é verdadeiro. Mas eu tenho percebido, e o que tem me angustiado, viajando aí por todo mundo, que os problemas da igreja brasileira não é bem problemas só da igreja brasileira, é problemas da igreja. E também eu percebi que os problemas da igreja não é só problemas da igreja agora. Eu estava, por exemplo, ouvindo David Yong-Cho pregar. Pastor Paul David Yong-Cho partiu para o Senhor no final do ano passado. Eu acho que foi final do ano passado ou no início desse ano. E ele foi pastor de uma igreja, ele ganhou mais de 1,5 milhão de almas, e a igreja dele, nessa altura dessa mensagem que eu estava ouvindo, tinha ainda 750 mil membros. Ele falou ali em torno de 50 mil diáconos, né? 50 mil diáconos. Ele falou ali algo em torno de 250 mil grupos familiares, que lá na Coreia do Sul chamam de grupos familiares. E perguntaram para ele qual era o segredo. Ele disse que ele fazia lá uma conferência anual e vinha pastores do mundo todo para descobrirem de Paul David Yong-Cho, Dr. Cho, qual era o segredo. Um homem tão simples como aquele, ganhar mais de 1,5 milhão de almas e pastorear uma igreja com quase 800 mil pessoas durante muito tempo. Aí ele falava assim: vamos ali na sala.
Aí ele diz, contando ali que tinha pastores americanos, europeus, brasileiros, pastor do mundo todo. Ele falou, vamos orar por 1 hora. Aí, aquele monte de pastor, ele falou, vamos orar. Aí começava a orar. Ele conta ali que quando dava 20 minutos, alguns pastores americanos e europeus já estavam deitados com as costas no chão e olhando para os lados assim. Aí ele chegava, gente, vocês têm que orar. Aí os pastores diziam, mas a gente já orou tudo que tinha que orar. Não tem mais nada para falar para Deus. Ele falou, mas não é possível. Não é possível. Mas a gente quer aqui aprender avivamento. Eu falei, aqui agora, se vocês orar 1 hora comigo, vocês vão levar o avivamento. Vocês não conseguem orar 1 hora e querem vir aqui na Coreia aprender avivamento? E ele ficava muito bravo, porque os camaradas não conseguiam orar com ele 1 hora. Mas queria que ele ensinasse. Aí ele falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos na montanha de oração. Eles têm na montanha de oração, que ele falou lá que tem 1.800.000 pessoas que oram na montanha de oração. É louco, gente? Eles têm oração 24 horas. Aí ia lá os pastores na montanha de oração. E é uma fila de gente, porque lá na montanha de oração tem umas casinhas, que a pessoa entra e dobra o joelho, e alguém fica na fila para esperar a vez dele. O povo briga para orar. E ele falou de novo que os pastores do Ocidente entrava na casinha, orava 15, 20 minutos, saía e tirava foto. Aí ele ficava chateado. Esse povo veio aqui para tirar foto. Os outros oravam e tinha que alguém falar, ei, agora é minha vez. Ele falou assim, gente do céu. Então veja, não é um problema nosso, é um problema de todos. Ele contando que a sogra dele, que lá eles chamam de mãe, pegava muito no pé dele. Eu fiquei assim, pasmo com essa história. Então, todo dia ele acordou durante a vida toda, entre as 4h30 e as 5 da manhã para orar. Só que um dia, quando ele chegava às 4h30 na igreja, igreja de 1 milhão de pessoas. A igreja estava lotada, 4h30 da manhã. Aí um dia ele dormiu um pouco mais tarde. Quando deu 10 para 5 ou 5 para as 5, a sogra dele ligou. Onde é que você está? Sogra, gente. Ele falou, desculpa, eu estou indo, vestiu a roupa, não sei o quê. Ela falou assim, o povo aqui está desconfiado que você nem é crente. Porque ele atrasou, era para chegar às 4h30, ele chegou às 5. Não, estou contando para você o nível da coisa, né? Aí quando ele chegou lá na igreja, aquela multidão de gente para orar, gente. 5 horas da manhã, ele chegou atrasado. O povo começou a rir, ele não sabia que estava rindo. Quando ele olhou, ele estava de pijama. A sogra dele tumultuou tanto ele, que ele saiu de pijama sem perceber. Aí ele falou, estamos aqui para orar mesmo, vamos orar. E aí, gente, mortos começam a ressuscitar, paralíticos a andar, e aí dá no que deu no que deu, uma coisa muito simples, orar. O segredo da igreja no Egito é uma igreja no lixo, embaixo tem aquelas montanhas de lixo, e aí embaixo tem uma caverna, ali tem uma igreja de quase 1 milhão de pessoas, eles oram 4, 5, 6 horas por dia. Lá na Nigéria tem uma igreja que eles têm uma vigília uma vez por semana com 1.100.000 pessoas. Alguns pastores estiveram lá, pastor Luciano, pastor Eibe, eu ainda não tive oportunidade. E para você ir, da onde começa a igreja até o púlpito, o pastor Luiz e o pastor Eibe esteve lá, diz que gasta 40 minutos. Aí eles têm um carrinho de golfe para levar quem se converte para o altar. Porque é muito longe. 40 minutos para você sair do lugar e conseguir chegar até o altar. Se na Nigéria. Qual era o segredo? Orando muito. Você vai ouvir os pastores, uma mensagem muito simples. E oração, 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 oração. A comunicação com Deus muda tudo. Muda tudo. Aqui, eu gostaria de trazer você um panorama, porque numa pesquisa feita recente mostrou o seguinte: 90% dos crentes simplesmente não oram. Por isso que cada vez mais estão procurando fórmulas rápidas,
Nós estamos na época do café expresso, na época do fast food. Nos Estados Unidos tudo é rápido. Então até carne agora você compra ela num pacotinho. E você come a carne. Não precisa assar mais não. Você quer com barbecue? Como é que você quer? Tem num pacotinho assim, ó, lá no supermercado. Ovo. Vem no pacotinho já, sem casca, já cozido. Tudo. Estamos na época de pegar e levar. A época da pressa. O problema é que o povo se tornou tão imediatista que trouxemos isso também para o reino de Deus. Então agora nós também queremos mensagens rápidas. Também queremos bênção. E quando nós conseguimos orar 10 minutos, nós falamos, pedimos e esperamos a resposta na hora. E ainda exigimos de Deus que Ele faça aquilo que pedimos naquele momento. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não está nem um pouquinho preocupado com a aposta que você está fazendo. Se o Senhor não me der isso, eu também não vou mais. Eu nem sei o quê. Então, oh Deus, se o Senhor me der, eu te dou isso. Deus não está fazendo aposta com ninguém. Com Deus não funciona assim. Deus tem princípios e o princípio dele é a vida de oração, é a comunicação. Nessa pesquisa feita pela CEPAL, 90% dos crentes simplesmente não oram. Dos que oram, 98% ora em média de 10 a 15 minutos. Sobrou aí uns 2% dos que oram mais de 15 minutos. Não quer dizer que oram bastante, quer dizer que oram mais de 15 minutos. Isso simplesmente é uma vergonha para nós. É lastimável você dizer que é amigo de alguém e não conversar. Pense o seguinte: seria muito constrangedor você sentar comigo e depois de 10, 15 minutos a gente não ter mais assunto e ficar olhando um para a cara do outro. É por isso que nós nos levantamos da oração. Nós literalmente não temos assunto com Deus. Porque não temos afinidade. Quando você senta com uma pessoa e não tem assunto, você fala, não bateu. Não teve afinidade. Pois é exatamente isso que tem acontecido com a nossa vida de oração. Não tem afinidade com Deus. Não há diálogo porque não tem assunto. Você não conversa muito com quem você não conhece. Principalmente o curitibano. Ele já não conversa, ele não cumprimenta quando mais conversar. Curitibano muito feliz. Se o curitibano fizer assim para você, é porque ele está de bom humor. É mais ou menos isso. Agora, por quê? Eu perguntei, Senhor, por quê que o povo não ora? A resposta é muito simples. Se você subir para pregar, o diabo não vai fazer muita coisa contra, não. Se você decidir fazer uma faculdade teológica, o diabo não vai investir muito contra isso, não. Mas se você predispor a orar, ele vai arregimentar todos os exércitos do inferno para impedir você de orar. Porque sabendo ele que a oração é a maior arma que existe contra ele e seus demônios. Já dizia Leonard Ravenhill, o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. Por quê, meus irmãos? Porque a oração é o alicerce de todo o reavivamento, seja pessoal ou seja coletivo. A oração, primeiro, ela causa um efeito no pastor. Quando o pastor é de oração, ele vai alastrando, vai incendiando e vai esparramando as brasas. E daqui um pouco isso incendeia 1, 2, 3, daqui um pouco toda a igreja está envolvida. E essa igreja agora começa a incendiar também seus familiares. Daqui um pouco eles também começam a incendiar os vizinhos. E é isso que nós chamamos de avivamento. Então a oração é o alicerce de todo o reavivamento. Começando a uma pessoa e também em toda a igreja. Sem oração, simplesmente
a vida está estagnada. E praticamente não vai acontecer nada de sobrenatural demais na sua vida. E olha, pode gotejar algumas bênçãos aqui e acolá, porque Deus é misericordioso, por causa da fé de alguém que está orando, mas você não vai conseguir muita coisa de Deus aí, grandioso, poderoso, se você não for lá fazer como Jacó, lutar com ele pessoalmente. Jesus começou o seu ministério e terminou o seu ministério coração. Antes de vir para Curitiba, com 16 anos de idade, eu me lembro que eu passei por Caldas Novas. Meu pai tentou recolher os filhos, todos já estavam crescidos. Eu fiquei um tempo, lembra, morava na casa da minha avó, fiquei um tempo na casa do meu pai, em Brasília. E eu orava muito, mas eu estava me sentindo muito perdido, porque eu não tive muito contato, nenhum dos irmãos tiveram. A gente praticamente foi se conhecer depois de crescido. Fomos separados na infância, e depois já na adolescência houve uma reunião, tentando reunir esses filhos. Mas eu me senti um peixe fora d'água. Então eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu saí da casa do meu pai, dá 3, 4 horas de ônibus, passei em Caldas Novas, onde a minha mãe morava. E lá em Caldas Novas, eu sabia que alguma coisa tinha que mudar na minha vida. Eu comecei a cantar nos bares, umas músicas da harpa muito conhecida. Ê, vida amargurada. Ia para os clubes e cantava, e o pagamento era com Skin Cariol. É verdade, gente. Mas teve um dia, antes da minha mãe partir para o Senhor, que foi agora recente, nós fomos na casa dela. A Cami também esteve lá. E ela pegou o Jean e olhou para a cara dele e disse assim: olha, seu ministério é lindo como do seu pai, mas você não vai chegar em lugar nenhum se você não orar como ele orava. Ela olhou para ele e falou assim: falou para ele, eu via seu pai orando 3, 4 horas no quarto. E ele brigava com Deus. Os vizinhos chegavam e falavam: seu menino Margarete está bem? Aí ela dizia: tá. Mas por que ele está gritando? É ele lá com o amigo dele lá. E ela me deu R$75. E toda a minha bagagem coube numa sacolinha do Carrefour. E eu vim parar em Curitiba sem conhecer ninguém. Na rodoviária de Curitiba, 5 horas da manhã. Alguma coisa tinha que mudar. Eu orava 3, 4, 5 horas, passava as tardes orando, depois ia cantar nos bares à noite para ganhar um dinheirinho e beber uma Skin Cariol, mas orava. Skin Cariol, porque na época só pobre bebia Skin Cariol. Vocês pegaram essa época? Quem lembra que a Skin Cariol era bebida de pobre? Ah, lembra. Infelizmente mesmo. Era que era mais barata, né, Vieira? Ó, Vieira, sei não. Não era, Claudinho? Não era, Claudinho? Claro que é. Só que, quando eu cheguei em Curitiba, evidente, fui lá, conheci a igreja lá e comecei a ir na igreja, depois me tornei ministro, mas o culto era 18 horas, eu chegava 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ia para embaixo do eucalipto e ficava brigando, orando com Deus lá. Essa sempre foi minha característica. Quando eu fui morar na casa da irmã Lourdes, da qual eu também chamo de mãe, que era enfermeira, ela conta para minha esposa: meu Deus, Elisandra, esse menino entrava para o quarto para orar, parecia que tinha vizinho, mas não. E orava, e o pau quebrava, e orava, e era 3, 4 horas, não parava. E o menino dela, na época, falava: mãe, fala para ele orar pelo menos mais baixo, que eu quero assistir TV. Quando eu me casei,
Fomos morar no apartamento, eu tinha que ter o meu quarto de oração. Nunca meu ministério foi apartado da oração. Então, se você me perguntar qual foi o meu segredo, sempre foi a oração. Com 19 anos eu não sabia ler e escrever. Nunca tive um diploma secular. Terminei os estudos, concluí os estudos, fiz 2 faculdades, todas envolvidas com o Evangelho. Me tornei professor. Nunca. Eu sou o fruto da obra de Deus. O meu conhecimento é zero secular. Todo ele envolvido com o reino de Deus, mas zero secular. Eu sou um autodidata, eu leio muito, eu estudo muito, evidente. Mas o meu ministério sempre foi voltado para a oração. O primeiro milagre que aconteceu, não sei se vocês conseguiram aquele Reels do menininho. O primeiro milagre que aconteceu no meu ministério foi com 20 para 21 anos de idade. Eu estava pregando em Lages. Até esses dias nós tínhamos aquele testemunho da menina que iria morrer em 1 mês. A gente tinha um raio-x, tudo gravado. E a mãe chegou desesperada, minha filha, colocaram uma válvula na cabeça dela, uma criança, uma menina, quase 10, teve um derrame cerebral, e colocaram uma válvula. A menina ia morrer em 1 mês, acabou que Jesus curou, a menina está aí, totalmente, Deus tem feito maravilhas. Foi o primeiro milagre. Eu lembro até hoje, quando eu era numa igreja quadrangular, a pastora Célia, pastor Mendes, quando eu falei, traz a menina, ela vegetava. A menina vegetava. Eu falei, põe a menina no chão. Eu tinha 20 para 21 anos. E a menina deixou de vegetar na hora. Aí você fala, qual foi o segredo? Não é segredo. Sempre foi o simples. Sempre foi o simples. Sempre foi o que todo mundo pode e deveria fazer. Orar. E orar muito. Você tem que orar até aprender a orar. Você tem que orar até quando não tiver vontade de orar. Sempre foi. A minha vida e o meu ministério sempre tiveram uma ligação muito forte com a oração. Por isso que as minhas experiências com Deus sempre foram muito fortes. Por isso que eu também não tenho meio rodeio ou palavras com as pessoas. Agora na Europa mesmo, minha esposa falou, você vai falar isso para fulano? Vou. Para outro? Não, para outro. Vou. Deus me trouxe aqui para algo grandioso, e aconteceu coisas grandiosas, e eu tenho certeza que aqui, em alguns meses, nós vamos viver algo estupendo e sobrenatural. Mas o segredo, meus irmãos, não é segredo. Na realidade, o segredo é o secreto. É simples. É orar, orar e orar. No entanto, biblicamente falando, os servos de Deus devem orar no mínimo 1 hora por dia. São palavras do nosso Senhor. Foi Ele que disse, é uma vergonha vocês não conseguirem orar comigo no mínimo 1 hora. Bom, mas pastor, isso vai trazer um peso sobre nós. Que tipo de peso? O senhor tem que ficar cobrando a gente orar, traz um peso. Você não quer ter esse peso, não? É assim que o povo anda, não quer ser cobrado nem disso. Ai, mas eu sinto um peso, põe um peso. Deveria, mas é esse peso que eu quero pôr nas suas costas mesmo. Um peso por se sentir incomodado de não orar. Eu sei que tem muitos homens de Deus, muitas igrejas do Senhor Jesus por aí. Mas chega em algumas delas, raramente você vai ver um pastor lhe cobrando oração, ou santidade, ou mudança de vida. Porque boa parte deles preferem seus aplausos. Antigamente, os pastores queriam as almas, hoje eles querem os aplausos. Se eu tivesse medo de perder arrecadação de igreja, eu não confrontava a maioria das pessoas que eu sinto que tem que confrontar. Se eu quisesse dinheiro de alguém, eu teria hoje aqui em 3 anos quase 1000 pessoas do tanto que já entrou e saiu. Eu amo pessoas, mas não trabalho para as pessoas. Eu trabalho para Jesus. E como eu tenho a minha vida voltada para Ele, eu não vou fazer rodeio com ninguém.
Porque quando você tem a sua vida para o Senhor, quando você é respeitado, até pelos... Olha, deixa eu falar um negócio. Até os seus adversários têm que te respeitar, ainda que não gostem de você. Sobre Jesus dizia, aquele Galileu, o que deu dele? Aquele varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e dos homens. A vida de oração, gente, ela revoluciona todas as áreas da nossa vida. Ela faz você ter mais sabedoria para lidar com as finanças. Ela faz você ter mais sabedoria para lidar com os filhos. Ela te torna mais paciente. Ela revoluciona seu casamento. Ela muda sua vida sexual. Ela muda tudo à sua volta. Uma coisa tão simples, mas é mais fácil ficar escrevendo bilhetinho, já que você vai no culto de oração, vai lá e ora por mim. Não que isso não funcione, claro que isso funciona, mas nenhuma intercessão iria mudar a vida de Jacó. Ele teve que ir lá lutar com Deus. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Moisés. Ele teve que ter a sua própria experiência com Deus. Então nós devemos orar no mínimo 1 hora. Mas você pode dizer, pastor, eu oro de 10 a 15 minutos já está bom? Olha, para início, para quem não orava nada, tá. Agora, para você que já começou a orar, já tem um tempo orando de 10 a 15 minutos, já passou a ser uma vergonha. Para quem não orava nada, de início está bom, de 10 a 15 minutos. Agora, para quem já está orando, isso passou a ser uma vergonha. Não é possível que passado 10, 15 minutos, eu que já estou orando já há um tempo, não tem mais nada para dizer a Deus. Vocês entendem a seriedade do que eu estou falando? Quem entende? Não é possível que nós não temos afinidade suficiente com o Espírito Santo, que não temos mais nada a dizer a Ele. Então aí que está o problema. Nós deveríamos ter muitas coisas a dizer a Deus. A verdade é que todo mundo fala demais com todo mundo, no Face, no Insta, no WhatsApp, todo mundo fala demais com todo mundo, as pessoas falam demais, até quem não fala, fala demais. Com o seu nicho de pessoas ali, ele fala, aí ele queria coragem, fala, aí eu não falo, mas fala, todo mundo fala demais. Tem muita coisa a dizer para todo mundo, só não tem coisa a dizer para Deus. Então é muito constrangedor estar diante de alguém e não ter nada para conversar. É o que a gente costuma dizer que não tem o quê? Afinidade. Agora, qual é a solução? Nós devemos ter um plano de oração. E eu vou chamar aqui de corrida da oração. Está aqui o pastor Tiago, que também é mais conhecido como Jack Chan, porque é luta. Luta o quê, irmão, que você luta, pastor? Jiu-jitsu. Então vocês tomem cuidado. Eu tenho 3 advogados na igreja, tenho um lutador de jiu-jitsu, um garnizé de briga, Virou pastor, irmão, aguenta. Tadinho do Claudinho, calmo do jeito que ele é, né? A gente ia arrumar outro garnizé. Eu e o Tiago somos garnizé. A gente quer ter temperamental. E tem um outro aqui que é, né? Quem brigar com o maestro. Você briga com o maestro, Bel? Ah, se eu descobrir. Mas o Paulo também não é fácil, não. Paulo e Emerson são... O Emerson é briguento, né, Dorinha? É sim, eu conheço, Dorinha. Está mentindo agora? O Emerson é briguento. É igual eu sei que é, ué. É nada. Mas olha, o que eu vou dizer para você é o seguinte. O grande segredo é começar. No entanto, eu gostaria de te ensinar um plano, uma corrida, que eu quero chamar de corrida de oração. Porque eu citei o pastor Tiago. Porque se você vai começar uma academia, você chega lá, o instrutor, ele vai te dar um plano inicial. Olha, começa por esse peso, depois você vai acostumando, aumenta o peso. É um plano de... né, você vai correr. Então você corre tantos quilômetros, agora você vai melhorando a condição física e você vai aumentando, senão você desmaia. Seu coração não aguenta. Então eu queria te dar um plano
de oração. Irmãos, e eu queria que você ouvisse isso agora, e depois ouvisse na internet, porque na internet vai a mensagem depois, como orar por 1 hora, e aí você tome nota, mas se alguém quiser agora no celular, já está bom. Um plano de orar 1 hora, e quando eu te ensinar a orar por 1 hora, você vai ver que 1 hora vai ficar pouco. O grande problema dos pastores, desses ocidentais que quando dá 20 minutos de oração, pensa que já orou um monte, é que a gente não tem um plano de oração. Então o diabo destrói as nossas orações antes mesmo delas começarem. A gente vai orar e ora aleatoriamente, e ora tudo que tinha que ver. Quando dá 20 minutos, de fato, já tudo que tinha para falar já falou. Então nós não temos um plano de oração. Então eu quero te ensinar, biblicamente falando, a orar. Eu aprendi com Paul David Jung Cho, literalmente, esse plano de orar mais de 1 hora. Eu vou te dar um plano de 1 hora de oração, e você vai começar ele. E esse é o plano que nós vamos seguir no Clube Santo. Então nós vamos ter ele imprimido, vai estar lá em cada casa. Você pode orar de tudo, mas está ali o plano. Nós vamos conseguir orar 1 hora no Clube Santo. Diga amém. Qual é o plano? Vamos entender uma coisa. Você vai compreender que todas as coisas na velha aliança, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 1, eram apenas sombras, vislumbre das coisas na nova aliança. Isso significa que, quando Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, Deus falou para Moisés: seja esse tabernáculo sombra do tabernáculo que tem no céu. Que você construa o tabernáculo igualzinho o tabernáculo que há no céu. Aí quando eu fui ver em Apocalipse, no céu não tem tabernáculo. E agora? Mas lá no livro do Apocalipse diz que o tabernáculo é Jesus. Então aquele tabernáculo visível que Moisés construiu era o corpo de Cristo. Cada coisa no tabernáculo representa algo de Cristo. O couro de texugo. Você sabia que o texugo é o único animalzinho que tem anticorpos contra qualquer tipo de cobra? E pior, pesquisa depois no YouTube, texugo versus naja, texugo versus mamba negra. A cobra pica ele finge de morto por 3 minutos. Aí quando a cobra vai comer, ele levanta e pá, pega a cabeça da cobra. E ele só come pela cabeça. 3 minutos. Por isso que lá a Bíblia diz que o couro, a tenda do tabernáculo tinha que ser couro de texugo. Porque o couro de texugo, nem o leão consegue perfurar. Ele pode quebrar o osso, mas ele não perfura. Representa o corpo de Cristo, a vida de Cristo. As hastes tinha que ser madeira de acácia, que representava a cruz. Tudo no tabernáculo deve-se ou deveria se arremeter a Jesus. E quando você olha para o tabernáculo, gente, é uma corrida de oração. E eu vou te ensinar a orar por no mínimo 1 hora, fundamentado no tabernáculo de Moisés, que de acordo com a Bíblia é o corpo do nosso Cristo. Quando você olha para o tabernáculo de Moisés, nós temos algumas coisas interessantes. Vamos imaginar que agora nós estamos entrando no tabernáculo. Se tiver alguma foto do tabernáculo aí, tem muitas no Google, pega uma mais bonita para mim, Jairo, e pode colocar. Bom, o Pedro, né? O Pedro faz isso, vamos dar aí uns 5 minutos, que senão põe e fica distorcido, né? Já tentamos fazer isso e não funciona. É o Juliano que está ali? Então, mas o Pedro provavelmente está assistindo em casa, ele acha ali um tabernáculo bonito, porque senão distorce a foto, a gente não vai ver nada. Mas em 5 minutos eles conseguem pôr ali. Se você imaginar o tabernáculo de Moisés, ele era feito de 3 partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos, como o próprio templo de Salomão. Mas na entrada do tabernáculo, nós temos o que a Bíblia chama ali de altar de bronze. É um altar muito grande, gigante. E para que servia esse altar de bronze? Ali era o lugar onde os sacerdotes sacrificavam os animais, derramavam o sangue, queimavam as carnes ao Senhor. E para quê?
para expiar, levar os pecados. Era um símbolo. Veja, Jesus fez isso aonde? Então tudo no tabernáculo tem que levar para Jesus. Então aquele altar de bronze, e era de bronze porque o bronze, ele tem que representar esses pecados, então não podia ser de ouro. Era onde as pessoas chegavam com o cordeirinho dele, jogava ali o sumo sacerdote, matava e imolava o cordeiro, derramava o sangue no altar de bronze e queimava a carne. Enquanto isso era feito, eles confessavam os seus pecados. E era ali, no altar de bronze, que os pecadores recebiam perdão. O altar de bronze, é fácil saber o que ele representa. Quem pode dizer? Por isso que a cruz tem que ser feia. Porque o altar de bronze era feio. É na cruz que os pecados foram levados. Então o altar de bronze representa a cruz. O que nós levamos para a cruz? Nós levamos para a cruz de Cristo nossos pecados. Nós levamos para a cruz de Cristo nossas dores. Nós levamos para a cruz de Cristo nossas mágoas, não é para o Face. Nós contamos para Jesus nossos problemas, nossas angústias. Nós não vomitamos nas pessoas, nós levamos para a cruz. Nós levamos para a cruz de Cristo nossas incertezas, frustrações, medos, decepções, depressão, ansiedade, doenças. E me responda, somente na cruz é o primeiro lugar que nós entramos na nossa corrida de oração, no tabernáculo, é no altar de bronze, é a cruz de Cristo. Então quando você começar a orar, você vai para a cruz, e você vai jogar nessa cruz todos os seus pecados, confesse-os, suas dores, mágoas, angústias, incertezas, frustrações. Senhor, aquela vizinha desgraçada está falando de mim. Gente, é lá que você tem que contar. Quer fazer fofoca? Faça para Deus. É lá que você tem que falar que você está sendo perseguido. É lá que você tem que reclamar. Senhor, eu não consigo entender o que está acontecendo na igreja, esse pastor, mas eu vim aqui. Gente, eu pergunto tudo para Deus. Eu cheguei para o Senhor esses dias, ia deixar isso mais para o final, mas vou falar agora, mas vou falar no final. Senhor, há muitos anos eu prego que a pessoa tem que nascer de novo da água e do Espírito. Nascer da água eu sei, nascer do Espírito eu tenho muitas versões. O senhor pode me dizer o que é nascer do Espírito? Perguntei para Deus, Ele me respondeu. É na cruz que nós colocamos nossas dúvidas. Tem alguma coisa que você não está entendendo? A sua oração, ela começa com o altar de bronze, com a cruz. Foi decepcionado? Vai para a cruz. Não adianta, gente. Qualquer coisa fora da cruz é murmuração. E murmuração é o pecado que fez o povo de Israel não entrar em Canaã. Porque Jesus está dizendo, para de reclamar e venha falar comigo. É no altar de bronze, eu entrei no tabernáculo. Então eu comecei minha oração diante da cruz. E ali eu começo a falar, Senhor, eu fiz isso, aquilo outro. E pecado tem nome, viu? Às vezes tem CPF e identidade. Alguns entenderam, não vou explicar. Senhor, eu fiz isso, aquilo outro. É na cruz. Senhor, eu estou decepcionado, Senhor, eu estou deprimido, Senhor, eu tenho isso. E ali, irmão, e enquanto você vai confessando, o Espírito de Deus vai entrando no seu coração, você chora um pouco e adora um pouco e continua conversando. Isso deve durar em torno de 15 a 20 minutos. Agora me diga, como é que você ora só 15, 20 minutos, se só isso já dá isso? No mínimo, hein? Porque eu tenho tanto pecado que 20 minutos para mim é pouco. E outra, não é só pecado, eu tenho também que falar para Deus minhas dores, falar para Deus meus medos, frustrações. Você acha que só 20 minutos dá o altar de bronze? Vou te dizer por que nossa vida é derrotada. Só na cruz deveria gastar mais do que gasta, mas a gente simplesmente ignora a nossa conversa com Deus. Mas a gente é bom para reclamar, é bom para brigar no grupo de WhatsApp da família, é bom para sair e voltar. Saiu, voltou, saiu, voltou.
A pessoa, sai do grupo, aí põe o doutor de novo. Como é que o senhor sabe? Revelação? Não, na minha família também é assim. Eu já saí, voltei várias vezes também. Tudo igual, gente. Não é revelação não, é tudo igual. A gente é bom para brigar, a gente é bom para nossos direitos. Mas na cruz, sabe por que as pessoas não oram em secreto? Porque ela olhando no olho de Jesus e sabe que ele está vendo tudo, a vergonha é grande, né? Não dá para mentir, não dá para simular. Só esse período do altar de bronze deve durar aí, rapaz, vamos bater palma para esse povo. Obrigado, Pedro. Obrigado aí o pessoal que colocou, Juliano, Jairo. Quem é que está ali? A Dani. Aqui está o altar de bronze. Veja, nós estamos no tabernáculo de 3 partes. Aqui representa a cruz. É onde os pecados são expiados, onde eu confesso ansiedade, doença, falo assim, eu estou doente e etc. Seja honesto. Você tem tanta coisa para falar com Deus, daria ali em torno dos 15, 20 minutos? Mas vamos contar no mínimo. Vamos pôr um mínimo. Primeiro passo da nossa corrida de oração, altar de bronze. Nessa hora do altar de bronze, o Espírito Santo já está comunicando com o seu por causa da sua humildade em confessar. Por isso que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Oração é um ato de humilhar-se perante Deus. Então, como eu já me humilhei no altar de bronze, olha, Senhor, o Espírito Santo já começa a trabalhar. E aí o seu coração já começa a se quebrantar. Segundo passo da nossa corrida de oração. Você anda mais um pouquinho dentro do tabernáculo, nós temos aqui a pia de água. Para que essa pia era feita? O sacerdote, depois que ele sacrificava aqui os animais e as pessoas confessavam pecado, ele vinha aqui na pia e lavava as mãos do sangue e se purificava, para depois ele entrar no tabernáculo. Na pia da água, os sacerdotes se lavavam para purificar-se do sangue dos animais e também dos pecados que foram confessados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos dá o perdão, mas a água traz a santificação. Nós somos perdoados pelo sangue, mas santificados por meio da água. Então ali na pia agora, eu oro. Fazendo o quê? Eu já confessei pecados, já fiz, etc, etc. Ali na pia, eu oro pedindo santificação. Então ali na pia eu oro para ser sal e luz. Não é fácil melhorar. Nós somos adâmicos. Adão não foi criado para ser corrigido, foi criado para ser mimado. O pecado fez Adão ser corrigido. Então toda vez que nós somos corrigidos, a gente, porque nós fomos feitos para ser amados. Mas agora, depois do pecado original, não tem o que fazer. A gente precisa ser corrigido. Então, ninguém quer ser corrigido. Ninguém gosta de ser contrariado. A gente gosta de ser bajulado. Porque nós fomos feitos originalmente para não ter luto, para não ter dor, para não pecar. No nosso DNA. No entanto, nós precisamos hoje da santificação. E essa santificação, aqui na nossa corrida de oração, é na pia que está dentro do corpo de Cristo, o tabernáculo. O que é orar? É entrar no corpo de Cristo e orar. Ali está a cruz. Depois vem a pia da santificação. Tudo isso aqui representa o que, gente? A tenda é do que? Couro de texugo. As madeiras aqui são de acácia, que era a madeira da cruz. Tudo aqui representa o corpo de Cristo. Agora veja, ali na pia eu oro para melhorar. O que é santificação? Fala, Senhor, eu quero ser um melhor pai. Veja, eu estou lavando. Senhor, eu quero ser uma melhor esposa, um melhor marido. Eu quero ser um melhor pastor. Senhor, eu sou linguarudo demais, Senhor. O Senhor viu, eu confessei ali atrás. Mas agora, eu quero falar menos, aí já é santificação.
Então eu peço para não mentir mais, por exemplo. Eu peço para ser honesto nas minhas decisões. Eu peço, por exemplo, para ser fiel. Você pode vir um monte de coisa. Você já confessou os pecados, agora você tem que pedir ao Senhor que lhe dê capacidade de santidade para não ter de novo aqueles pecados. E essas coisas acontecem na nossa corrida de oração na pia. Seja honesto, se você começar a pedir a Deus para ser melhor em algumas áreas da sua vida, quanto tempo você acha que duraria isso? No mínimo 15 a 20 minutos. Vamos contar 20. Olha, vou te dizer que se nós seguirmos a corrida de oração, a gente é tão adâmico, 1 hora se torna um lixo de tanto que a gente precisa falar com Deus pelo que somos. Nós já chegamos em 40 minutos de oração e ainda só estamos na pia. Nem entramos no tabernáculo ainda. Seja honesto, você consegue confessar pecado em 2 minutos? Você consegue pedir as áreas que o Senhor lhe mude, lhe santifique em 3 minutos? Quais áreas da sua vida que você precisa melhorar? Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu na minha corrida de oração, meu panorama de oração tem sido assim sempre. Por isso que às vezes, eu começo a orar às 5 da manhã e 10 da manhã eu estou orando ainda. Às vezes 8, às vezes 9, às vezes 7. Às vezes eu oro das 6 às 7. Às vezes eu oro 1 hora, já teve vez de orar 15 minutos. Mas teve vezes que a hora que eu fui dobrar o joelho, as lágrimas já desceu, só adorei. Não tinha mais nada que falar, só a glória de Deus. Porque a oração tem um segredo. Quando você está orando, você está orando. Quando você vai deixando, no outro dia já vai amolecendo. Parece que tudo tem que começar do zero. Então nós estamos na pia. E a pia é a água do Espírito que nos santifica. Só ali na pia dá também de 15 a 20 minutos. Vocês estão anotando? A sua corrida de oração para você orar no mínimo 1 hora por dia. Terceiro lugar, depois que nós saímos do altar de bronze que representa passamos pela pia que representa a água a obra do Espírito Santificadora. Agora nós vamos começar a entrar no tabernáculo, que a Bíblia chama de lugar santo. É aqui dentro dessa tenda, aqui ó. Porque você tem o átrio, é onde está o altar de bronze e a pia, mas o tabernáculo, o lugar santo, você tem o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo é diferente do santo dos santos. Já vou te explicar. O lugar santo, à sua esquerda, imagina que eu estou entrando aqui. À sua esquerda, nós temos o candelabro, a menorá. A gente tem na ceia, aquele lugar que tem as 7 lâmpadas das 7 igrejas. À minha esquerda tem o candelabro, à minha direita tem os pães da propiciação. Vou te explicar. Vamos falar primeiro do candelabro. O que o candelabro representa? Ele representa o Espírito Santo, composto por 7 Espíritos de Deus. Cada uma dessas lâmpadas representa um Espírito de Deus, que dão os 7 Espíritos de Deus falado em Apocalipse, que é chamado de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. O candelabro é a luz, e não existe outra luz a não ser a do candelabro. Foi esse Espírito Santo que ungiu Jesus, e aí Jesus foi a luz do mundo e é a luz do mundo. Agora somos nós. Vós sois e o sal da terra. E agora quando você começa aqui, ó, volta o outro também está bem claro. Quando você começa aqui à sua esquerda no candelabro, é agora, depois de, isso é diário, tá gente? Depois de confessar e passar pela cruz, no altar de bronze, de 15 a 20 minutos, depois de pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso melhorar, Senhor, tira a mentira, tira a fofoca, tira a falsidade, porque aqui o Senhor já revelou seus pecados, você já está lavando as mãos. A hora que você entra no tabernáculo, à sua esquerda você se depara com o candelabro que representa o Espírito Santo. Ali, meu Deus,
Ô Pedro, você quer um aumento de salário, né? Vocês estão vendo aqui, gente? Aqui a menorá e aqui os pães da preposição, Santo dos Santos, a arca. Deixa desse jeitinho. Que coisa boa, né? Isso aí você só consegue em curso caro de teologias aqui, ó. Mas curso de teologia não te ensina a orar. Então, no entanto, nós temos aqui a menorá, que representa o Espírito Santo. E é aqui, à sua esquerda, que você tem as suas profundas experiências com Deus. É ali no candelabro que você recebe dons, revelações, dons de cura, dons de profetizar, dons de poder, maravilhas. É ali nesse candelabro. Então ali no candelabro eu peço o quê? Sabedoria. Ali no candelabro eu peço o quê? Capacidade. Ali no candelabro eu recebo novos dons. Ali no candelabro eu recebo revelações. Seja honesto. Como eu já estou diante do candelabro, tem como eu ficar ali menos de 15 a 20 minutos? Vamos lá, gente, pensa comigo honestamente. Na nossa corrida de oração, o grande problema da igreja hoje é que ela não tem um plano de oração. Mas eu estou lhe dando um. Se você não orar depois disso, você estará indesculpável perante Deus. Já era. Você estava indesculpável por não orar, agora você vai estar indesculpável por orar pouco. Porque nós oramos errados. Pedis e não recebeis porque oram errado. Romanos 8:26, o Espírito Santo nos auxilia nas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, pois eu estou te ensinando a orar como convém. Cruz, santificação, Espírito Santo. De 15 a 20 minutos, aí você começa a ter as suas experiências. Lembra que ele já vem te tocando desde aqui. Como você se humilhou confessando os pecados, ele já começa a movimentar. Mas aqui na santificação, você, quando vai pedindo, ele já vem ali, você já começa a sentir, e ora e adora mais um pouco e volta a pedir santificação, ou aqui ora e confessa mais um pouco e volta. Gente, agora você vai entender porque tem gente que ora 5 horas. Não tem como ser menos. Agora, quando eu estou na presença do Espírito Santo, nos 7 Espíritos de Deus, no candelabro, à minha esquerda, eu já estou experimentando a voz dele dentro da minha consciência. Eu saio da esquerda, na nossa corrida de oração, e vou à minha direita. Os pães da preposição. Está bem aqui. É muito fácil saber o que representa os pães da preposição. Se o candelabro que estava à esquerda representa o Espírito Santo, à minha direita, os pães da preposição representam lâmpadas para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Esses pães representam a palavra de Deus. Olha só, quando o maná descia no céu, era o próprio Cristo que eles rejeitaram, em vez de, não queremos carne, não queremos maná. Eles estavam rejeitando o corpo de Cristo. Quando você come o pão da ceia, ele representa a palavra. Jesus disse, não só de pão viverá o homem. Ele está falando aqui, ó, da preposição. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui eu vou te ensinar um segredo. Você vai pegar a sua Bíblia. Você já está cheio do Espírito, confessou os pecados, e você vai ler a sua McCheyne ou qualquer outra Bíblia, você não teve condição de comprar uma. Aqui, ó, lê-la, ou de joelho ou em pé. Eu normalmente oro assim, e aí eu abro a Bíblia, nos pães da preposição, e leio um capítulo, em voz alta. Porque agora, como eu vim do candelabro, a revelação do Espírito começa a fazer a palavra penetrar, e eu começo a ver coisa na Bíblia que ninguém viu. O nome disso se chama revelação. Por isso que Robert McCheyne, todos os avivalistas ensinavam-nos que você não pode ler a Bíblia sem orar. Você não entende. A Bíblia é uma revelação. Então quando eu oro e leio a Bíblia, eu falo, uau! Porque agora eu vim da minha comunhão com o Espírito, e a hora que eu abro a Bíblia, normalmente se abre onde ele queria. Mas se você está com o seu plano de leitura diário da McCheyne, você vai abrir no dia seu. Normalmente na McCheyne vem exatamente a palavra que deveria orar.
e você lê. Você fala, meu Deus, como falou comigo hoje. Nossa vida espiritual, gente, é uma bagunça. A gente quer orar, não sabe como orar. Quem ora, ora pouco. Em 15 minutos, como é que você vai ter um plano de oração tão poderoso? Em 10 minutos. Impossível, meus irmãos. Então, os pães da preposição ali à nossa direita, representa a palavra. Só lendo a Bíblia ali, você vai gastar no mínimo 10 minutos. De 10 a 20 minutos. Quando o capítulo for maior, uns 15 a 20 minutos. Nos capítulos menores, no mínimo 5 minutos. E aí o que você está fazendo? Orando e lendo a Bíblia todo? Ei, pastor, está me assistindo, para de ler a Bíblia só para preparar sermão. Tem gente que só lê a Bíblia para preparar o sermão, porque ele vai pregar, mas ele não medita. Essa é a nossa vida. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Agora nós saímos dos pães da preposição, à minha esquerda o candelabro. O que nós temos aqui agora? Nós temos o altar de incenso. Olha que coisa interessante. Olha a nossa corrida de oração. Vocês estão vendo certinho? Não. Bronze. Eu acho que aquele estava melhor, Pedro. Não, aqui, desculpa. Aqui que nós mudamos o lado de oração, né? Pronto. Entrou o tabernáculo. Bronze, pia. Eu acho que aqui é o candelabro. Pães da preposição. Altar de incenso. Só aqui está a presença de Deus. Olha a nossa corrida de oração. Isso aqui tem que ser um tesouro, você nunca mais esquecer. Como orar por 1 hora? Tá os nomes aqui, né? Tá o átrio, altar de bronze. Gente, pode pegar que isso aqui é benção, ó. Tudo isso aqui vai estar no nosso clube santo. A fonte da santificação, a mesa da preposição com os pães, o castiçal, o candelabro que representa o Espírito Santo, e agora o altar de incenso. O que é o altar de incenso? Gente do céu. Ali o sumo sacerdote queima o incenso 24 horas por dia. Aqui é o lugar da adoração. Louvor é isso, queimar incenso. Não tem. Deus tem uma playlist. Eu tenho uma música na minha playlist, todo dia ela vai. Como eu tenho que orar no mínimo 1 hora, então a minha playlist é muito grande. Vem aqui, Gia. E nesse altar de incenso, ali se queimava o incenso, que representa os louvores e adoração perante o Senhor. Como você já está cheio de vida do Espírito na sua corrida de oração de 1 hora, já confessou pecado, já pediu santificação, já entrou aqui no candelabro, já comeu os pães da preposição com a palavra, você já automaticamente já começa a adorar. Quando eu e o Jean às vezes cantamos alguma música em espanhol, não é por mitidez, não é porque a gente não sabe em português mesmo. A gente aprendeu ela de um jeito e não tem ela em português ainda. Mas tem uma música que a gente canta de Ione Munhoz e Marcos Brunet. E eu não posso nem começar a cantar essa música porque ela é muito poderosa para mim. E depois você pode pesquisar ela, Ivone Munhoz, Digno. Se eu não me engano, acho que a Eixla chegou a gravar em português. E o louvor e a adoração, gente, significam exatamente isso. Queimar incenso. Quem gosta de chegar na igreja depois do louvor, está perdendo, que o culto também é essa corrida, tá? A igreja é só reflexo da nossa vida em casa. O cara fica o dia inteiro assistindo televisão e chega no culto dizendo, não senti nada. Como diz o pastor Tiago, coração de pedra, pedra não pega fogo. Agora em último lugar, não tenho nada para... Ai, já me ajudei, estou sem voz. Nada que te pueda surpreender.
solo un corazón quebrantado una y otra vez. Queime incenso. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solamente a ti yo me inclino. Aqui você está queimando incenso. Não adianta você chegar diante de Deus orando, querendo adorar, se você não foi humilde para confessar seus pecados e age como se nunca tivesse pecado diante dele. É muita arrogância. Se você também não pediu para ele lhe santificar, para melhorar como pai, como filho, como crente, se você também não buscou o Espírito Santo, e aprenda uma coisa: o Espírito Santo é uma pessoa, tem que ser tratado como uma pessoa. Falar: Espírito Santo, eu te amo. Conversar com ele, ter as revelações. Se não meditou na palavra, não adianta você querer queimar incenso. Por isso que os cultos estão mortos, como estão em tantos lugares, porque as pessoas estão vindo com a vida tão suja e não tem humildade sequer para confessar a Deus. Todo mundo é pecador, gente. Só os arrogantes não reconhecem isso. Eu te busco. Aí eu entro no lugar santo dos santos. Eu te busco com fuego. Queime incenso, meu coração. Queime incenso um pouquinho. Eu te busco. Aqui, ó, queime incenso. Eu te busco. Queime incenso. Eu te busco. Recebe a minha, recebe a minha adoração, adoração. Eu quero ouvir só você, o mais alto que você puder. Eu te busco. Vamos lá. Eu te chamo para uma missão grandiosa global. Eu vou te dar 5 idiomas para pregar. Te anelo, te anelo, te necessito.
anelo, te necessito. Te anelo. Queima incenso agora, queima. Te necessito. Te amo Mais que ao meu ser. no Santo dos Santos, Santo dos Santos, a fumaça. Fumaça me esconde. Vamos. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu. Eu quero ouvir só você no Santo dos Santos. Santo. Agora imagina que você está diante dele agora. É quando ele pessoalmente se apresenta a você. Quando você tem esse plano de oração diária, você vai ver Jesus. Você vai vê-lo. Você vai ter experiências com ele. Só tua graça me basta. Do original. Santo dos santos, a fumaça me esconde. Fique em pé, igreja. Só teus olhos me veem. Levanta as mãos. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Se alguém quiser vir e dobrar o joelho perante o altar, faça isso. Me esconde, só teus olhos me Busque ele, busque ele. debaixo Busque ele. das asas. Busque ele. Meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu não consigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você está diante dele. Isso, chore alto e forte. A minha glória é fazer com que conheças Você não pode recair da oração. e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais um. Você está sentindo ele aí agora? É ele, é o candelabro, é o Espírito Santo. E como serafins, É o Espírito Santo, meu povo. Você está tendo uma experiência profunda agora com ele. para que veja tua face e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua presença, Cumprimente o Espírito Santo aí. tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua Isso é o Espírito Santo te ensinando a orar. presença é o meu prazer. Ali você recebe toda a
direção para a sua vida. Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença, Santo dos santos. Deixa só as lágrimas rolarem. Você está diante do candelabro, 7 Espíritos de Deus agora. Todos terão uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência profunda. Agora você tem que arrumar uma hora e um lugar para orar. Você vai ter uma hora e um lugar. Peça primeiro agora perdão a Deus por não orar. Se arrependa de não ter uma vida de oração. Se arrependa por desprezar o Senhor agora.